pessoal, beleza? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas à reunião online de hoje. Meu nome é Lucas Bonatti, como vocês sabem, eu sou o pastor aqui da PMB, a primeira igreja metodista brasileira em Downtown, Miami. Eu quero começar a reunião de hoje pedindo para você deixar um like aqui para a gente, por favor. Escreve também um alô para a gente saber que você está por aqui. E se gostar do vídeo, você compartilha com seus amigos e suas amigas. Se não gostar, pode clicar em dislike também, não tem problema não, tá bom? Hoje nós retornaremos à nossa reunião presencial aqui em Miami, às 5h30 da noite, e eu espero você lá. Especialmente porque nós temos que planejar juntos o mês de fevereiro, porque eu estarei de férias. Então agita lá, galera, por favor, para todo mundo comparecer. E nessa reunião online de hoje, eu quero dizer que nós vamos dar continuidade à série Pacto, que é a linguagem de Deus do texto bíblico. Desde já, eu quero dizer que a mensagem de hoje será uma bênção, e menos detalhada do que a da semana passada. E se você perdeu a da semana passada, por favor, vai lá assistir, porque é uma meditação que fundamenta, é muito importante, porque ela dá o alicerce para todas as mensagens que vêm depois dela. Afinal de contas, para entendermos o texto bíblico, é preciso viajar para aquele tempo, olhando para as coisas como aquele povo tribal olhava. Nós precisamos lembrar que eles não tinham internet, não tinham conta online, nem aplicação no banco. Só para mencionar algumas diferenças que impactam muito como o dia a dia de uma pessoa funciona. E por isso que eu sugiro que você assista de verdade o vídeo do último domingo, mais uma vez, e tome nota se for preciso. Todas as mensagens dessa série serão mais reveladoras e mais assimiladas se você assistir a primeira mensagem, beleza? Bem, agora vamos preparar nossos corações e mentes para ouvirmos a voz de Deus através dessa reunião online. Vamos orar. Deus, nós queremos nos apresentar diante de Ti, Senhor, pedindo que Tu venha limpar os nossos corações e mentes para que possamos ouvir a Tua voz. Te pedimos perdão pelos nossos pecados, te apresentamos as nossas petições, os nossos sofrimentos, as nossas angústias, pedindo que o Teu toque de consolo, graça e amor venha transformar o nosso coração e nos ajudar com as nossas dores. Também queremos apresentar nossas alegrias, planos e expectativas para o ano de 2020 e declarar que nós confiamos que Tu vais nos guiar durante esse tempo. Recebe nosso culto, recebe a nossa adoração em nome de Jesus. Amém. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde as pessoas não me influenciam. Há um lugar onde eu ouço Teu Espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. 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 Há um lugar onde a inconstância não me domina. Há um lugar onde minha fé é fortalecida. Há um lugar onde a paz é quem governa. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde os sonhos não se abortam. Há um lugar onde o temor não me enrijece. Há um lugar
que quando se perde é que se ganha. Esse lugar é no Senhor. 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 És tudo que eu preciso, Jesus. Tu és tudo que eu preciso, Jesus. Tu és tudo que eu preciso, Jesus. Esse lugar é no Senhor. 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 Eu lembro de um vídeo compartilhado no Facebook por um amigo há alguns anos atrás. Era um vídeo de um pastor comediante que ficou muito famoso por dar conselhos a casais no Rio de Janeiro. Nesse vídeo ele criticava, usando uma piada, obviamente, que é o que disfarça o tom da crítica, mas o fato é que ele sim criticava as pessoas que se casam e moram na casa dos sogros, ou que fazem aquele puxadinho no quintal da casa da sogra. Bem, o ponto central da mensagem era: quem se casa, quer casa. Você já ouviu essa frase? Escreve aí no comentário onde você ouviu essa frase para matar minha curiosidade. Nessa piada, o pastor falava do marido que comprava um refrigerante na sexta-feira e deixava na geladeira, porque o plano dele era beber aquele refrigerante bem gelado no domingo à tarde, assistindo ao jogo de futebol pela televisão. O problema é que entre sexta-feira e domingo, o cunhado desse marido já teria bebido quase tudo, frustrando completamente os planos daquele marido. Claro que ao construir a narrativa da história, esse pastor também busca mostrar como que os parentes da sua esposa, em especial o cunhado, desempregado e vagabundo, como diz o pastor, fazem da vida daquele marido um inferno. Logo, diz ele, se você quer se casar, precisa encontrar a sua própria casa antes, ainda que seja uma casa alugada. Todos os meus amigos adoraram o vídeo e comentavam aos risos as melhores frases do vídeo no Facebook, e eu, para variar, fui o único que não gostou e ainda me deu o trabalho de escrever alguma coisa. Por quê? Basicamente porque eu levo muito a sério o que pastores dizem para o seu público. E como vocês sabem, eu tenho certa habilidade de ler nas entrelinhas, e me parece bem óbvio aqui. Quais são as entrelinhas dessa história? 1. O povo crente evangélico no Brasil preza e defende que nós só podemos ter relações sexuais após o casamento. Qual é o resultado disso, especialmente em igrejas pentecostais? Ou as pessoas se casam cedo, sem ter qualquer estrutura, ou fazem tudo escondido. 2. 70% dos crentes são pessoas com renda de até 3 salários mínimos, sendo que a maioria é pessoas que recebem só um salário mínimo. Logo, como nós podemos esperar que esse povo consiga comprar ou alugar uma casa no começo da vida, começando uma família? Não dá. 3. Para valorizar a piada, esse pastor usa um tom de raiva, uma disputa, uma rixa entre o marido e a família da esposa, que indiretamente resulta na existência de conflitos. E eu acho que é papel de um pastor semear reconciliação e convivência pacífica, inclusive com seus inimigos, imagina com os parentes da esposa. 4. O público desse pastor é pentecostal em sua maioria, pessoas que dizem que a Bíblia é o manual do crente. Logo, são pessoas que buscam orientar a sua vida a partir do que diz o texto bíblico.
Ora, como nós vimos na semana passada, a família era o centro da sociedade tribal e patriarcal de Israel. Quem mandava era o homem mais velho. Viviam sob seus cuidados todos os filhos homens, inclusive os adultos casados. Ou seja, a casa de Jacó era cheia de puxadinhos, gente. Então, eu quero deixar claro aqui que eu não espero que nós imitemos aquele modelo de sociedade. Eu expliquei isso na semana passada. Mas se você diz que tem que obedecer a tudo que está escrito na Bíblia, eu acho que você não pode escolher o que você deve obedecer ou não, né? Porque você corre o risco de se tornar uma pessoa hipócrita. Alguém que diz uma coisa, mas faz outra. Então, esse exemplo dessa piada do pastor é uma das razões, eu confesso aqui, uma das razões pelas quais eu não gosto muito de eventos direcionados a casais na igreja. Não conheço, sinceramente, pastores e pastoras ou palestrantes que não fiquem falando de um monte de coisa que não tem nada a ver, que não tem pé nem cabeça, na minha opinião. Então, quem quer casar, tem casa, é uma piada, na minha opinião, de mau gosto para o povo brasileiro. E nós hoje vamos meditar sobre a linguagem de Deus, a linguagem do pacto, o modo como Deus escolheu interagir com a humanidade, segundo o texto bíblico. Por isso que eu mencionei essa história do marido e do cunhado. É que naquela sociedade tribal e patriarcal, a família era o centro econômico, político e judicial. E a autoridade estava concentrada na mão do patriarca. Era o patriarca quem decidia quem casaria com quem trabalharia com o quê, quando e em que lugar. Era o patriarca quem decidia o que acontecia com o membro da sua família acusado de crimes. Lembremos que Judá sentencia sua nora Tamar à morte. E o patriarca era responsável pela vida de todas as pessoas sob sua responsabilidade, na sua casa, inclusive os servos. Ou seja, na piada do pastor, tanto o cunhado quanto o marido estariam sob a responsabilidade de um patriarca, de uma pessoa mais velha. Por que as pessoas teoricamente aceitavam aquela estrutura patriarcal? Porque tudo girava em torno de pacto, da noção de aliança. O patriarca assumiu o compromisso, através de pactos selados, confirmados, às vezes através de sacrifícios de animais, que ele seria o provedor das famílias que compusessem a sua casa. E daí que surge a expressão cortar um berite, cortar um pacto. Se hoje nós confirmamos contratos, que é um nome moderno de pacto, através de assinaturas e carimbos em cartórios, no Antigo Oriente Próximo, os contratos eram selados através de sacrifícios de animais. E qual é o significado básico de berite, de pacto, para aquela cultura antiga do Antigo Testamento? Era basicamente a ideia de extensão familiar, ou parentesco fictício, se nós quisermos usar um termo mais técnico. Uma expressão que faz mais sentido para a gente seria adoção. Ou seja, quando duas pessoas ou famílias cortavam berite, elas faziam um pacto. E se fosse esse pacto resultava que elas agiriam como se fossem da mesma família. Compreende? Eles se defenderiam em tudo. Era meio que mosqueteiro, um por todos, todos por um. Ou aquele mexeu com um, mexeu com todos. Sabe como é? Ou seja, se uma família, tribo ou nação fosse atacada, a outra tribo, debaixo da aliança, daquele pacto, ajudaria na defesa e ou no contra-ataque. Um por todos, todos por um. Nós somos uma mesma família, nós temos um pacto. Quando o pacto era entre desiguais, um era claramente mais forte e próspero. Isso significava que a família mais frágil era percebida como extensão da família do patriarca e, por sua vez, arcaria com os custos na quebra de contrato. Ou seja, o vassalo, a pessoa mais fraca, seria culpado pela quebra do pacto. Então, essa mentalidade é a mentalidade que guiava os pactos ou alianças entre nações também naquele tempo. Os pactos eram baseados em relação suzerano-vassalo. Suzerano é o mais forte, o senhor. Vassalo é a parte mais necessitada, o servo. Que, por um lado, busca a proteção do seu senhor, e por outro lado, busca alimentos. Mas também ele se dispõe a lutar as guerras do seu senhor. Então, quando uma nação vassala fazia um pacto, uma aliança com o outro, ela entregava totalmente o domínio do seu território e a autoridade sobre o seu povo àquele povo estrangeiro. Muitas das vezes as nações permitiam até que nada mudasse, mas eles eram donos daquela outra nação, compreende? A nação suzerana, nem sempre ela interferia nos modos de vida das pessoas, mas podia se quisesse. Então tenham isso em mente todas as vezes que você for ler na Bíblia, que Israel fazia aliança com os Moabitas ou com a Síria, ou seja lá quem for. Preste atenção em quem chama quem de Senhor, quais são as mudanças nas práticas religiosas e assim por diante.
né, eu tendo a crer que a rejeição de Deus a essas alianças de Israel com outros povos tenha tudo a ver, por um lado, com o fato de que o suzerano estrangeiro teria total domínio sobre o povo de Israel, e por outro, porque era uma demonstração de que Israel não confiava no pacto feito com Deus. Ou seja, Israel, ela aceitava ser vassala de outra nação, demonstrando que cria mais na força do exército inimigo do que em Deus. Então você percebe como a linguagem de pacto ela pode se alterar conforme a gente entende melhor o que significa isso? Existem muitos exemplos e situações provocadas pelo conceito de pacto no texto bíblico. Quero mencionar 2, antes da gente ler. Primeiro, o pacto entre Josué e os heveus, às vezes descritos como habitantes de Gibeon. Nós sabemos que Josué substituiu Moisés como líder do povo de Israel e ele foi um guerreiro responsável pela invasão e conquista de Canaã, a terra prometida. Então eles atravessaram primeiro o rio Jordão, depois conquistaram Jericó, depois Ai, e eles seguem rumo às montanhas. Então Josué 9 a gente lê assim, depois disso tudo. E souberam disso todos os reis que viviam a oeste do Jordão, nas montanhas, na Cefelá e em todo o litoral do Mar Grande até o Líbano. Eram os reis dos hititas, dos amorreus, dos cananeus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Eles então se ajuntaram para guerrear contra Josué e contra Israel. Ou seja, existia já aí uma aliança entre esses povos, e se um era atacado, todos se juntavam para defender o amiguinho ou atacar o inimigo. Então o povo que vivia mais perto da região de Ai eram os heveus, os habitantes de Gibeon. E, obviamente, esse seria o primeiro povo a ser atacado por Israel. Então, eles enviam mensageiros para conseguir um tratado de paz com Josué. Resumo da ópera, eles conseguem esse tratado e traem a confiança, a aliança que eles tinham com os outros 5 reis. Logo, se tornam inimigos. E, para desagrado de Josué, Israel é obrigado a defender os heveus contra 5 nações, estragando completamente o seu plano. Mas o que eu quero destacar aqui é que, mesmo tendo sido enganado e mesmo tendo o seu plano atrapalhado, Josué foi obrigado a defender os heveus. Por quê? Porque eles haviam feito um pacto, uma aliança. E quando fazemos pacto, devemos cumprir com a nossa parte. Essa é uma mensagem muito importante nas histórias do Antigo Testamento. Outro exemplo claro dessa relação suzerano-vassalo é a relação entre o Império Romano e o povo judeu. Roma dominava a região, colhia impostos, tinha governadores e reis, mas permitiam que o povo judeu mantivesse a sua autonomia, especialmente a sua religião. Em resumo, o conceito de pacto tinha muita semelhança com o relacionamento de casa, de família. Assim como era obrigação do patriarca cuidar daqueles e daquelas sob sua responsabilidade, via de regra, era obrigação do suzerano cuidar dos vassalos submissos a eles. E em caso de quebra de contrato, o vassalo pagaria a conta, o vassalo seria punido. Mas como Deus é Deus, ele nos surpreende sempre. Olha o que a gente lê no capítulo 15 de Gênesis. O Senhor falou a Abrão numa visão. Não tenha medo, Abrão. Eu sou o seu escudo. Grande será a sua recompensa. Mas Abrão perguntou, ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco? E acrescentou, tu não me deste filho algum. Um servo da minha casa será o meu herdeiro. Você lembra que na semana passada eu disse que muitas vezes os servos eram também considerados parte da família estendida do patriarca? Eis aqui Eliezer, servo de Abrão, considerado parte da família por laços de vassalagem. Ele herdaria tudo que era de Abrão. Ele se tornaria o chefe da casa de Abrão, caso Isaac e Ismael nunca tivessem nascido. Então continua o texto. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta, seu herdeiro não será esse. O filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe, olhe para o céu e conte as estrelas, se é que você pode. E prosseguiu, assim será a sua descendência. Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Disse-lhe ainda, eu sou o Senhor, e que o tirei de Ur dos caldeus para dar-te esta terra como herança. Perguntou-lhe Abrão, ó soberano Senhor, como posso saber que tomarei posse dela? Lembra da semana passada que eu disse que o chamado de Abrão em Gênesis 12 continha as regras do contrato, do pacto entre Deus e Abraão? As cláusulas eram, eu te abençoarei, farei famoso o teu nome, você será uma bênção, e entre outras. Né? O que faltou?
Faltou selar, carimbar, ratificar o contrato, aquele pacto. E é exatamente isso que Deus está fazendo aqui no capítulo 15. Então respondeu-lhe o Senhor: traga-me uma novilha, uma cabra, um carneiro, todos com 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. Abrão trouxe todos esses animais, cortou-os ao meio e colocou cada metade em frente à outra. As aves, porém, ele não cortou. Aí é meio que o preâmbulo do contrato, né, entre os versículos 12 e 16. Então vou pular para 17. Depois que o sol se pôs e veio a escuridão, eis que um fogareiro esfumaçante, ou seja, uma fumaça, com uma tocha acesa, passou por entre os pedaços dos animais. Queridos, eis aqui o selo do pacto. Na tradição desse tipo de pacto entre o Senhor e seu servo, era esperado que o vassalo, o servo, cortasse os animais no meio e depois caminhasse entre os pedaços daqueles bichos, pisando no sangue, né? E tinha ainda um significado muito claro para o povo do Antigo Oriente Médio, que era o seguinte: era como se o servo dissesse: que aconteça comigo o que aconteceu com esses animais, caso eu quebre esse pacto, esse contrato, que eu seja despedaçado. Só que nessa visão, nessa epifania que Abraão está tendo, é o próprio Deus, simbolizado por esse fogareiro esfumaçante, que passa entre os animais, garantindo a Abraão que ele, o Senhor, o suzerano, a parte mais forte, jamais quebraria o contrato dele com Abraão. E Deus jamais quebrou. Deus nunca desistiu de Abraão, mesmo quando esse errou. Deus nunca desistiu do povo judeu, Deus nunca desistiu de nós, de mim e de você. E não é só porque Deus é bonzinho, misericordioso, é porque ele fez um pacto selado com sangue. E Deus jamais quebrou esse pacto. Não é à toa que Jesus teve que derramar seu sangue na cruz. E ainda por cima não teve as suas pernas quebradas. Porque Deus nunca quebrou, nunca descumpriu a sua parte no contrato. Mas ele sim se sacrificou para pagar o preço por nós. Porque nós quebramos o contrato. A humanidade quebrou o contrato. Os vassalos quebraram o contrato. Então Deus nos recebeu como parte de sua família e prometeu cuidar de nós. Prometeu prover as nossas necessidades e nos recebeu como filhos adotados, como parte estendida da família, onde o próprio Deus é o grande patriarca. Deus Pai, Deus Senhor, Deus suzerano, nos ama, nos amou e sempre nos amará. Porque além de sua graça, amor e misericórdia, ele é fiel aos pactos e promessas que ele fez à humanidade, através de pessoas como Adão, Noé, Abraão e tantos outros, inclusive através de seu Filho Jesus. E é por isso que eu creio tão firmemente nisso que eu digo: se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu não sei quanto a você, mas para mim esse versículo passou a ter outro significado quando eu compreendi o que é amor, a graça e a fidelidade de Deus. Fidelidade aos seus próprios preceitos, às suas alianças e pactos feitos em nosso benefício. Se Deus é por nós, ele tem um pacto por nós, quem será contra nós? Eu creio que Deus nunca desiste de nós. Deus nunca desiste de Tamar, de Raabe, de Ruth, de Betseba, do cego, de Zaqueu, de mim e de você. Se Deus é pela pessoa humilhada, quem será contra essa pessoa, gente? Se Deus é pela prostituta, quem será contra a prostituta? Se Deus é pelo portador de necessidades especiais, quem será contra ele ou ela? Se Deus é contra os excluídos, quem será contra os excluídos? Se Deus é a favor dos excluídos? Sabe? Nós que somos discípulos e discípulas de Jesus devemos ter a mesma atitude. Então a minha esperança é que esse fato de reconhecermos que nós pertencemos à família de Deus por uma adoção pactuada nos anime e nos motive a frutificar, a atrair mais pessoas para essa família de Cristo. E também que esse entendimento de pacto te dê a certeza de que Deus não desiste de ninguém, não importando a condição e a história dessa pessoa. E que nós, que somos embaixadores e embaixadoras de Cristo, sejamos sempre portadores de uma mensagem de reconciliação e transformação. E nesse momento eu quero te convidar a fazer uma oração, enquanto a gente toca uma música, para que você tenha a oportunidade de abrir o seu coração a Deus e colocar diante dele tudo aquilo que tem te dificultado de viver sob esse pacto de redenção, sob o pacto de amor e restauração, tudo aquilo que tem te impedido de viver realmente como embaixador e embaixadora de Cristo, como família de Cristo, como filho do Deus vivo, como filha do Deus vivo. Portanto, ser abençoado e ser abençoado em nome de Jesus. Vamos orar.
recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Bem, pessoal, é isso aí. Muito obrigado por participar da reunião de hoje. Que Deus abençoe muito a sua semana e que você venha crescer, não só na sua noção de pacto, mas que você venha viver sob essa realidade, sabendo que Deus tem um pacto contigo e Deus quer te abençoar, quer te usar para ser uma bênção onde quer que você esteja. Em nome de Jesus. Te vejo aqui no próximo domingo. Até mais.